E essa imagem é uma imagem da Irmandade Evangélica de Maria. É uma escultura deles. É da Alemanha, não tem aqui em Curitiba. Tem só na sede delas é em Darmstadt. E essa imagem faz consonância a um texto, um pequeno trecho de uma jovem mística judia chamada Et Hillesum. E eu acho que quando eu ler esse texto, essa imagem vai fazer mais sentido ainda. Et Hillesum era uma jovem que sentia dentro de si, no fundo, uma profunda dificuldade. Ela não sabia o que voz ouvir. E em um certo momento, ela escreve em seu diário. Ela foi morta em Auschwitz. Há dentro de mim um poço muito profundo. E lá dentro está Deus. Às vezes posso chegar até esse poço, mas com frequência há pedras e cascalhos sobre ele. E Deus parece que está enterrado. Então ele tem que ser novamente desenterrado. Imagino que existam pessoas que oram com seus olhos alçados aos céus. Elas procuram Deus fora de si. Também há pessoas que se curvam profundamente e cobrem o seu rosto com as mãos. Acho que elas encontraram Deus dentro de si. A moção dentro do retiro, que podemos chamar de pregação, elas são mais para nos despertar do que propriamente uma aula ou uma conferência. E eu quero fazer essa moção. Essa moção que eu quero fazer, ela tem um pouco de poética e um espaço fantasioso. Então vai precisar que vocês estejam com a mente e o coração bem atentos. Porque não é propriamente toda pregação, ela não é mais do que um convite. Por que um convite? Porque assim é como se eu te desse a possibilidade de aceitar ou não. E o espaço da sua liberdade, esse é irrevogável. Ninguém vai tirar. Por isso eu quero que vocês tenham contato novamente com a imaginação. Quando eu era pequeno, eu e minha irmã, é engraçado isso, tínhamos os mesmos amigos imaginários. Uma chamava Galícia e a outra chamava Dona Chilena. A gente tinha os mesmos amigos imaginários. Comungávamos da mesma loucura, sabe? Engraçado que nós não falávamos sobre elas na frente dos outros. Porque os outros poderiam imaginar e desrespeitar Galícia e Chilena. É como se nós estivéssemos agora entrando no espaço de voltarmos a sonhar, que coisa que nós adultos já não podemos fazer mais tanto. Sonhar nos foi em algum momento tolhido, ou como que sonhar é sempre fora da casinha. Eu acho que esse é o espaço seguro para nós começarmos a soltar a nossa imaginação. E por isso, desde criança, quando eu tinha uma dificuldade imensa de lavar louça. Por quê? Porque eu complexificava tanto o ato de lavar louça, que lavar louça se tornava um monstro para mim. Mas depois que eu conseguia encarar esse monstro, era super difícil, porque na minha é meio nojento. Mas o que sobrava de comida na pia, eu fingia que dava comida para Dona Chilena e para Galícia. E esse espaço é como se nós estivéssemos cultivando aqueles sonhos mais íntimos que nós temos. E quais são os sonhos?
esses sonhos, sem dúvida, estão no nosso passado, mas estão no nosso passado em duas direções, como escombros e como ruínas. Escombros, porque, de certa forma, de um modo ou de outro, são pedaços daquilo que foi destruído. Mas ruínas de um passado que ainda hoje pode nos dizer algo. Apesar de reconhecermos que nós não estejamos mais familiarizados com o que eu vou comentar aqui hoje, eu acho que nós estamos no momento oportuno. Mas é um convite para uma aventura. E eu reconheço que nós não estejamos mais tão familiarizados com a aventura. Qual foi a última aventura que você fez? Nossas aventuras, elas estão muito gourmetizadas. Se eu te digo uma aventura, você me dirá assim, para onde vamos viajar? Qual experiência eu vou colecionar? Qual coisa excêntrica? Como se as aventuras fossem só coisas excêntricas, coisas estranhas, coisas fora do ordinário. Então nós viajamos para cima e para baixo, como colecionando experiências intelectuais, religiosas, sexuais, e queremos colecionar experiências. Funciona mais ou menos assim. Vocês são viajantes, já viram isso. Como tem muito lugar para visitar, a gente pega o celular, passa numa igreja, tira uma foto, passa no museu, tira uma foto e tira foto de tudo. E bem rápido porque tem um outro lugar para ver. Mas passo inclusive diante do estrangeiro pobre e tiro uma foto. Mas não me basta tirar uma foto. Eu preciso publicá-la. Porque se eu não publico, parece que eu não vivi. É como se eu não tivesse vivido. Então, se vocês não vêm ao retiro hoje e não postam uma foto, a sensação é que não tivesse vindo. No entanto, isso está também por trás, não só uma cobrança dos outros, está uma cobrança nossa. E aí eu coloco eu como o ouvido mais próximo da qual está ouvindo tudo isso. Nós gostaríamos de sermos invejáveis. Que alguém olhasse para nós e dissesse como eu queria ser como ele. Irmãs e irmãos, se por um lado nossas aventuras estão gourmetizadas, por outro estão sedentárias. Quais são nossas aventuras? Da sala para o quarto, do iFood para o Netflix, do Tinder para o Instagram. É como se no final do dia nós chegássemos à conclusão: a vida é um fastio e um tédio. Porém, a aventura para a qual quero lhes convidar não é também uma viagem. Porque uma viagem tem começo e fim. Não é também como uma ida à beira da praia, em que nós vamos à beira da praia, caminhamos na orla, tomamos uma água de coco e depois descartamos o coco que tomamos na própria orla que outrora caminhamos. A aventura para a qual quero lhes convidar, eu chamo de peregrinação. E reconheço que nós não estejamos mais familiarizados com a palavra peregrinação. Quem aqui peregrina hoje? Mas estamos no momento propício quando o Papa Francisco institui o ano de jubileu na igreja, chamado peregrino. Em esperança, na esperança, da esperança. A gente vai chegar lá. O termo em latim é peregrinantes in spem. Não é apenas peregrino, como traduzimos no português. Peregrinantes não é uma qualidade que alguém tem. Peregrinantes é uma atitude que alguém tem. É um verbo. In spem é detalhes, acusativo, mas não vamos entrar nisso. Significa, eu não caminho para encontrar um dia a esperança. Dentro. Eu caminho em esperança.
Mas o que é esperança? Se vocês lembrarem das cartas do apóstolo, ele vai dizer assim: fé, esperança e caridade. Isso todo mundo conhece. Eu prefiro traduzir caridade por amor. Caridade no nosso português perde um pouco a força que tem a palavra amor. Esperança não é saber como será o futuro. Se eu sei como as coisas vão acontecer, isso não é esperança, isso é expectativa. Expectativa não é esperança. A esperança só é possível quando o futuro se abre para mim como não sei como vai ser. Parece até que a esperança é possível no dia nada favorável. Neste dia aqui, no dia da nossa aflição. Sabem o valor da esperança quem esteve no dia da aflição. Quando as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. A esperança também não é esperar em um algo, em um quê. Eu posso não ter nada em que esperar, mas esperança tem que ter sempre em quem esperar. Porque no quem existe a abertura da liberdade para dizer assim: eu vou converter o meu olhar ao seu favor. Eu clamo pelo Senhor no dia da minha angústia e ele me responde. Essa esperança significa que quando temos a liberdade de alguém que pode converter-se em nosso favor, isso nos permite dizermos: então tenho esperança. E esse é o sentido do versículo esperar contra toda esperança. Quando nós não temos mais em que esperar, quando nós não temos mais nenhuma expectativa. Nenhuma expectativa. Quando tudo vai contra nós. A esperança não é expectativa. A esperança espera em alguém. Toda esperança é esperar em alguém. Mas essa esperança não é algo que teremos apenas no futuro, mas que desde já possuímos pela fé. Contudo, somente possuiremos a plenitude da promessa no futuro. Se nós já estivéssemos usufruindo da plenitude da promessa agora, também não seria mais necessária esperança nem fé. Por isso somos peregrinos para a esperança, porque a plenitude da promessa da esperança não está agora, ela está lá, no futuro. Mas nós somos peregrinos na esperança, em a esperança, dentro dela. Entendemos que desde já somos herdeiros das riquezas celestiais que as esperanças nos prometem. Sabem qual é o símbolo da esperança? Se vocês forem visitar um dia o cemitério Vicente de Paula aqui de Curitiba, eu moro no Auer. A família Auer é uma família alemã, então a pronúncia seria diferente, mas vamos deixar isso de lado. E quando eles vieram para cá, eles eram uma família com muito dinheiro. O pessoal que tem cemitério, casinha ali no apartamento no Vicente de Paula, eles tinham muito dinheiro. E todo o mausoléu deles tem um símbolo da esperança, a âncora. Porque a âncora nos diz o olho no futuro e os pés fincados no chão. Diferentemente de uma viagem, a viagem tem início, meio e fim. A peregrinação, eu te diria, posso estar errado, tem começo, mas não sei se terá fim. Porque peregrinar é uma postura de vida. Não são conquistas nem graduações que eu vou galgando. Então eu vou conseguindo conquistar títulos e aí agora eu sou peregrino. Como os passaportes dos que vão para Compostela. Enfim, eu tenho inveja. Mas
Mas a peregrinação olha o quê? O que nós olhamos enquanto peregrinamos na nossa vida? O que nos faz brilhar os olhos enquanto caminhamos por este mundo? Eu gostaria de recordar aquelas peregrinações que as pessoas fazem em diversas culturas aos santuários. É interessante, porque o viajante, ele não pensa muito pelo caminho na qual ele vai passar. Ele pensa no destino a qual quer chegar. O peregrino não. O peregrino vai fazer a experiência aqueles doentes que Jesus curou. Lembram, eram 10. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Não curados quando chegaram, enquanto iam pelo caminho. Enquanto o viajante tem para onde retornar quando terminar a viagem, vocês vão retornar para a casa de vocês. Os viajantes vão retornar para suas casas. O peregrino, não. Percebam que eu utilizei a palavra retomar e não recomeçar. Porque nessa peregrinação nós nunca recomeçaremos. Nunca. Porque já se passou. O que eu posso nessa peregrinação fazer? Retomar. Porque é sempre daqui para frente. Enquanto o viajante já sabe qual rota terá que tomar, assim como vocês olharam no Maps para vir para cá, é verdade, um desafio da peregrinação é que não sabemos qual caminho iremos trilhar. Não sabemos. E enfrentaremos desafios bem difíceis. O peregrino, ninguém pode fazer a peregrinação por você. Então é sempre solitário. E é uma solidão muito profunda. E não adianta tentar achar alguém que seja condescendente conosco e que tente nos facilitar o caminho. O caminho vai ser sempre nosso. E essa solidão se vem junto de pés cansados, fraqueza e escassez. Na peregrinação não há abundância. Na peregrinação precisamos aprender a lidar com a escassez. Os monges do deserto, nos primeiros séculos da igreja, eles iam para o deserto, claro, monges do deserto. Mas eles faziam essa peregrinação de irem para o deserto. E parece que, da minha leitura, e que parece a leitura de outras pessoas também, parece que era unânime eles dizerem assim: vai ter esses desafios que eu listei agora, mas terá um desafio, esse é bem difícil. Além da nossa história, das nossas memórias, dos nossos vícios, das nossas fraquezas, da nossa arrogância, além de carregarmos tudo isso numa sacola, que em geral não queremos abrir mão disso, terá um desafio que precisaremos fazer as pazes. Qual é? É que o peregrino sempre leva consigo o peregrinante. Ou seja, onde o Lucas for, o Lucas vai estar e eu estarei. Eu não consigo. Aonde eu for, seja no um lugar de paz e o inferno, o Lucas vai estar comigo. E Jesus enfrentou esses desafios. Quando ele é levado para o deserto, por quem? Pelo Espírito Santo, não pelo capeta. Pelo Espírito Santo. E Jesus reconhece que foi tentado. Jesus não foi. E, assim, sabe aquela coisa? Eu não me sinto tentado, por exemplo, lavar a louça de madrugada. Se alguém se sente tentado a isso, Jesus não teve uma tentação como lavar louça de madrugada.
Sabe aquela tentação? Jesus foi profundamente tentado. Pode ser que seja comum essa experiência com você. E é nesse sentido que Jesus parece que não ocultou que ele era tentado. Ele não precisou ocultar que ele era profundamente tentado. Muito tentado. E este é o sentido do Salmo 32. É muito compreensível que chamemos os peregrinos de estrangeiros. Porque os peregrinos não têm mais casa. Quem um dia colocou o pé na peregrinação, para trás parece que não é casa, e aqui também parece que não é casa. Parece que não somos cidadãos deste mundo. Faz sentido quando o apóstolo escreve: confessaram que eram peregrinos e estrangeiros. Essa terra não consegue exprimir a glória da cidade eternal. Não consegue. Onde os peregrinos se sentem verdadeiramente cidadãos. Cidadãos não dessa terra. Cidadãos do céu. Mas muitas vezes peregrinamos como ovelhas que vagueiam, como zumbis ou como cães amedrontados. Eu reconheço que às vezes me sinto assim. Mas para onde caminham os peregrinos? Para onde vamos? Para onde esse caminho vai dar? Para nos ajudar nisso, e aí eu tento encerrar, gostaria de nos chamar a lembrança Arão, Abraão. Vocês lembram em Gênesis 12 o que está escrito? 1. Sai de tua terra natal, nossa tradução. Sai de tua terra natal, a casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Em hebraico, esse sai de tua casa, sai de tua terra, é lech lecha, que poderia ser que a tradução mais próxima seria sai e caminha em direção a ti mesmo. Abraão, e aqui é o meu convite, a terra da qual você precisa passar a frequentar é a interioridade. E podemos ter viajado em muitos lugares, termos pisado já em Israel, mas nunca termos pisado na terra santa do nosso coração. Por que terra santa? Porque nela habita o Santo dos Santos. Isso não é uma jornada triunfalista, porque habita os Santos dos Santos. Lembra João Batista? A jornada dele foi um sucesso. Terminou degolado. Assim, peregrinar é também passar por vales escuros, onde nossos medos mais profundos serão ativados. As minhas inseguranças mais difíceis. Mas não é necessário passar 40 anos caminhando pelo deserto. Para onde iremos, Senhor? Dizia Pedro. Quem pode nos consolar neste peregrinar? Havia diante do povo de Israel, enquanto eles caminhavam, duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção. Em Números 9:16, de dia uma nuvem os cobria, e de noite uma coluna de fogo. A presença de Deus, a Shekinah. E também outra coisa. Lembram mais uma coisa que caminhavam com o povo de Israel? A Arca da Aliança.
E o que tinha na Arca da Aliança? Diga lá. As tábuas da lei, cajado de Arão e maná. A Irmandade Evangélica das Irmãs é dedicada a Maria, a Virgem Maria. E eu gostaria de chamar Maria também para conversa com Abraão, para nos fazer os convites. Maria, no início da igreja, recebeu um título chamado Nova Arca da Aliança. Por que ela é a nova Arca da Aliança? Porque ela carrega em si o verdadeiro maná, o verdadeiro cajado e a verdadeira lei. Cajado hoje, para nós, não faz sentido nenhum, né? É uma coisa que eu falo assim, para quê? Mas cajado é interessante. Cajado não é uma posse de autoridade do pastor. Cajado, um dos motivos do cajado serve para corrigir o caminho das ovelhas. Das ovelhas que se sentem um pouco perdidas. E nós seremos corrigidos nesse caminho, nessa peregrinação. E não é fácil ser corrigido. Muito difícil. É a poda dos ramos que vão ser cortados. E que cortem. Assim poderemos produzir mais fruto. Mas é muito dolorido. É uma linguagem rural, né, cajado. Não é urbano nosso. Jesus é a verdadeira tábua da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da legalidade de Jesus. Qual? Aquela lei do amor. Essa terra prometida não está distante, pessoal. Essa terra prometida não está a 40 anos de distância. Essa terra prometida está aqui e agora. Por que eu disse lá no começo que isso era um convite? Porque vocês não podem fazer o caminho por mim e eu não vou poder fazer o de vocês. Mas nós temos conosco a coluna de fogo durante a noite. Por isso que os místicos, quando eles dizem assim, São João de la Cruz tem algo assim, não me guiava mais por outra luz nem guia, senão a luz que no meu coração ardia. Se vocês olharem os ícones, eu trouxe um ícone, mas não sei se tem. Tem em geral uma chama. Essa chama que nos protegerá nos guiará durante a noite. E por outro lado, ele é a arca da aliança, o cajado que nos corrige, a lei que nos guia. E encerro com o maná verdadeiro que nos alimenta. Como que é o Pai Nosso? O maná nosso de cada dia nos dai hoje. E amanhã pediremos novamente. Nos alimenta. Precisamos de ti. Esse ícone é de um mosteiro ortodoxo. E Arboré é o nome do mosteiro. E é interessante. É a mão do Pai que guarda cada um de nós.